Pessoal, vamos lá ao que me parece ser o embate da política brasileira. Quem controla quem? A Lava Jato controla as instâncias dos políticos ou são os políticos que são capazes de controlar a atuação da Lava Jato? Esse é o problema central nessa discussão sobre a PL do abuso da autoridade. Foi aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados e no dia 20, tem programado um ato de protesto, tem um impacto. Todas as principais organizações que congregam agentes de Estado, que estão empenhados em investigações contra o crime organizado, investigações contra crimes de colarinho branco, investigações contra a corrupção, que fazem parte de várias investigações, várias instituições que investigam coisas no Brasil, eles convocaram um ato de repúdio no Palácio do Planalto, em Brasília, no dia 20. Qual é a argumentação dessas organizações que reúnem, por exemplo, procuradores? Que a PL do abuso da autoridade joga a Lava Jato para trás, porque torna mais difícil as investigações. Eu vou ser bem genérico aqui e evitar todas as firulas e as minúcias jurídico-normativas, legais e inclusive morais, porque o que me interessa é traçar o quadro da política brasileira do momento e como este quadro se tornou uma sinuca de bico para o presidente Jair Bolsonaro. Então, a Lava Jato acha que o PL do abuso da autoridade a prejudica diretamente. Aqueles que aprovaram a lei do abuso da autoridade, ao contrário, acham que sim, que era necessário e continua sendo necessário estabelecer claramente dentro de que, digamos, cercas, dentro de que recursos alguém que investiga pode lançar mão de informações da Receita, pode pegar sigilos no COAF, pode levar uma pessoa para depor coercitivamente e por aí vai. O embate, na verdade, como eu disse no começo, é quem controla quem. A esfera política acha que a Lava Jato passou da medida. A Lava Jato acha que a esfera política, deixada a si mesma, vai organizar uma reação contra a campanha anticorrupção. É nesse ponto que nós estamos fechando, não sei se por um clímax, não sei se por um momento decisivo, mas evidentemente essas duas grandes forças estão indo para um confronto e o confronto tem agora uma definição clara. O que acontece com a PL do abuso da autoridade? Olhem só. Cabe ao presidente da República, Jair Bolsonaro, vetar ou não dispositivos da PL do abuso da autoridade. E em que situação está Jair Bolsonaro quando ele olha para essa PL do abuso da autoridade? Por exemplo, essa lei do abuso da autoridade, ela puniria aqueles agentes, na visão do Jair Bolsonaro e do filho dele, Flávio Bolsonaro, que fizeram uso de informações do COAF no inquérito contra o senador filho do presidente. Outros tantos investigados foram beneficiados, por exemplo, pela paralisação de todo tipo de inquérito desse tipo, feito pelo presidente do STF, pelo Dias Toffoli, a pedido do senador Flávio Bolsonaro. Isso, por exemplo, é uma parte importante da lei do abuso da autoridade. Outro problema que o presidente Jair Bolsonaro acha que devia ser corrigido logo, a Receita Federal. A Receita Federal dispõe de dados sigilosos e o presidente acha que agentes da Receita foram um pouco adiante em fornecer esse tipo de informação. Daí ele interferido, de certa forma, provocando a ira, a raiva de muitos auditores da Receita Federal. O presidente foi um pouco adiante também na questão da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, interferindo numa sucessão que já estava programada, mas que provocou uma enorme reação de uma corporação, a Polícia Federal, que é muito bem treinada e muito capaz de defender suas próprias prerrogativas. Então, voltando, a gente tem esse grande embate. Quem controla quem? A Lava Jato controla os políticos ou os políticos controlam a Lava Jato? Quando a gente tem a figura do presidente, que acha que no caso da família dele, algumas dessas investigações foram longe demais, a lei do abuso da autoridade faz todo sentido do ponto de vista do presidente. E por que eu chamo isso de uma sinuca de bico? Porque se ele veta alguns dos dispositivos da lei do abuso da autoridade, ele é prejudicado diretamente. Se ele não veta
a lei do abuso da autoridade, ou alguns, a lei totalmente não, mas alguns dos seus mecanismos, ele vai provocar exatamente uma reação do pessoal da Lava Jato, entre eles quem? Entre eles o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que continua sendo a figura mais popular do governo, embora hoje a gente reconheça que Sérgio Moro tem graves dificuldades políticas em levar adiante o que ele quer, principalmente dentro do Legislativo. O Legislativo tornou Sérgio Moro, em certa medida, um personagem político vulnerável e fragilizado. Mas também Jair Bolsonaro. Porque quando Jair Bolsonaro mexe com a Polícia Federal está debaixo do ministro da Justiça. Quando Jair Bolsonaro diz para o Moro, o COAF é teu e depois não é, e o próprio Jair Bolsonaro se encarrega de pôr o COAF em outro lugar, mas não com o Moro, ele está enfraquecendo o Moro. A sinuca de bico é a seguinte, gente. Qualquer decisão que ele tome, ele vai desagradar provavelmente a todos. Ele vai deixar um pedaço da Lava Jato com raiva, ele vai deixar um pedaço do Legislativo preocupado, mas isto eu acho que é desculpem falar assim, isto eu acho que é o normal de uma situação de embate político dessa magnitude. O embate é, como eu disse, quem controla quem. Este me parece que é o grande conflito da política brasileira e o desenlace dela vai marcar nossa política por muito tempo. Para resumir, nós temos um legislativo forte com um pedaço do judiciário que conseguiram se organizar e botar um freio político na Lava Jato. Temos a Lava Jato com enorme suporte e apoio popular, ainda com uma figura que ainda é muito popular e que enfrentam essa capacidade de organização política contra o que até aqui foi, sem dúvida nenhuma, a atuação política da Lava Jato. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.